Olá, eu sou a doutora Suelen e hoje eu vou falar com vocês um experimento muito interessante, que é o experimento de Pavlov. Pavlov foi Prêmio Nobel de Medicina de 1904 e a experiência dele foi a seguinte: ele tinha vários cachorros e ele resolveu fazer um toque de sino ao dar comida para o cachorro. Então, isso é como se fosse um adestramento. Ele fazia o toque do sino e dava comida. E ele fez isso repetidas vezes. Chegou um ponto em que esses cachorros já estavam tão acostumados que ao toque do sino eles receberiam comida, que o Pavlov não precisava mais dar comida. Só de fazer o toquezinho do sino, o cachorro já começava a salivar. Olha que interessante. O cachorro aprendeu, a partir de uma informação, né, uma informação externa, o toque do sino, que ele ia receber comida. E aí o sistema digestivo dele já começava a ficar todo preparado para receber esse alimento. Olha só que interessante. Imagine agora se, ao invés de ser uma comida, né, esse estímulo condicionado, fosse um beliscão. Ninguém vai fazer isso, né? Fazer um beliscão, um estímulo doloroso num cachorro ao toque do sino. Mas um beliscão, um estímulo doloroso, ele desencadeia outras respostas fisiológicas, como, por exemplo, o aumento da pressão. Então, é normal, é fisiológico a gente ter a pressão aumentada a um estímulo doloroso. Então, vamos lá. Se eu faço um toque do sino e eu dou um beliscão, repetidas vezes, pode ser que o cachorro também vai aprender que ao toque do sino, essa pressão dele vai aumentar sozinha, do mesmo jeito que ele salivava quando o experimento dava alimentação. Então, esse cachorro ele pode ficar hipertenso ao toque do sino. Olha só, uma informação externa condicionando a hipertensão, uma doença que hoje não tem um tratamento, né? A gente toma remédios para o resto da vida. Esse fenômeno é o fenômeno de condicionamento, que o Pavlov ele viu em várias espécies, né? Tanto em mamíferos como em aves. Ele tem outros experimentos também. E esse fenômeno de condicionamento acontece da mesma forma com a gente. Então, estímulos externos, eles podem ser aprendidos e desencadear respostas fisiológicas no nosso corpo. Algumas dessas respostas podem gerar o adoecimento. Essa base, isso que eu acabei de falar, é a base teórica para uma das terapias antigas que eu estudo, a terapia neural. A terapia neural, as bases dela vieram da Rússia, ainda no início do século XX, e ela foi desenvolvida mais pelos alemães, e no final do século, no século passado ainda, ela veio para a América Latina. E aí eu aprendi essa terapia. São poucas pessoas que conhecem que aqui no Brasil que fazem essa terapia. Vocês podem buscar, né, tem o Instituto de Terapia Neural, Instituto Brasileiro de Terapia Neural. E essa terapia, ela entende que existem fenômenos, né, existem condicionamentos, informações que possam ficar marcadas no nosso corpo e que essas informações podem desencadear uma doença. Não só hipertensão, mas dores, por exemplo, diabetes ou qualquer outro tipo de doença que possa acometer o ser humano. É uma nova linguagem e com essa linguagem eu consigo ter uma nova possibilidade terapêutica, ter uma forma nova de tratar. Não significa que vá curar, né? A palavra cura, ela depende de cada um, depende do tratamento, da interação entre o médico e o paciente, mas é uma possibilidade. Algo interessante que acontece na terapia neural é um fenômeno descrito por um outro médico, um médico alemão, se chama fenômeno de Honeck, que é o médico que descreveu esse fenômeno. E esse fenômeno ele é incrível, ele representa a diminuição, ele significa o desaparecimento de dores em segundos, quando a gente encontra o campo de interferência. Como é que funciona a terapia neural? Eu vou falar um exemplo de alguém que sente uma dor, que começou a sentir uma dor, por exemplo, de uma doença
autoimune, vamos falar da artrite reumatoide, que é uma dor que dá nas articulações em velhinhos, que começa a deformar as articulações. Então, um velhinho começou a sentir uma dor desse tipo, e quando eu vou perguntar para ela quando que começou a dor, ela diz que começou há 6 meses, num momento muito específico da vida dela, onde o filho dela tinha sido assassinado. Existe, então, um evento traumático na vida dessa pessoa, e esse evento traumático, ele desencadeou a dor que a pessoa estava sentindo e que pode ser manifestado como uma doença reconhecida pela medicina convencional, artrite reumatoide. Essa dor da morte do filho, ela sentia como se fosse um aperto no peito, como se fosse uma facada no peito. E isso, para mim, já era o início, o que era suficiente para começar a fazer a terapia neural. Na terapia neural, eu utilizo um anestésico local. Pode ser a procaína, que foi o primeiro anestésico sintetizado no planeta, mas também pode ser a lidocaína, ou algum outro, mas principalmente a gente utiliza a procaína ou a lidocaína. E aí é feito injeções pápulas, que a gente chama, subcutâneas, na área onde a pessoa sente a dor da lesão, a dor da morte do filho, nesse caso. E quando eu faço essa aplicação desse anestésico nessa área, nessa região do peito onde a senhorinha sentia essa dor da morte do filho, eu observo o que o Honeck observou e descreveu como seu fenômeno, né? Esse alemão descreveu, que é um fenômeno de desaparecimento da dor em segundos. Isso significa que a dor dela estava na mão, naquele momento, e desaparece a partir da aplicação. Isso é algo incrível, né, para a medicina convencional. E foi por isso que eu comecei a estudar a terapia neural, porque eu estava na busca e eu tinha uma dor no ombro e me deram uma injeção no dente num curso de terapia neural e eu observei a minha dor no ombro desaparecer em segundos. E quando a gente observa algo desse tipo, a gente tem que, eu como médica, eu tenho que buscar entender novas formas de tratamento que possam tratar as pessoas que não necessite, que não tenham tantos efeitos colaterais quanto os medicamentos convencionais.